Salve, salve, nação rubro-negra! Bom, separei para vocês aqui um trecho do programa Jogo Aberto. Vamos acompanhar as últimas informações do Flamengo, né? O que o Ronaldão, o Cicinho, a Renata Fã analisaram a derrota do Flamengo. E eu separei também um trecho do programa O All Sport, com as opiniões do Mauro César. É muito bacana esse vídeo, tá? Fica até o final. Enquanto isso, deixa aquele like, deixa a tua opinião aqui embaixo nos comentários, tá? Eu vou deixar também o canal de imagem, a TV Bandeirante e o programa All Sport aqui embaixo na descrição. Agora vem comigo, bora para o vídeo. Enquanto isso, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal para você ficar atualizado da informação do Flamengo. Bora para o vídeo. A elogios a Matheus Pereira de Arthur Jorge, o técnico que mais pontua no Brasileiro. Um jogo de reencontro depois de uma decisão pegada na Libertadores. Se na Copa deu Flamengo, pelo Brasileirão foi o Cruzeiro que levou a melhor. É importante a gente dar uma resposta e acho que hoje o time foi muito bem. Soube ser resiliente, esqueceu que ficou para trás, não dá para voltar atrás. É uma situação que nos deixou triste, mas a gente tem que seguir em frente lutando. A partida começou equilibrada, com oportunidade para os dois lados, mas as defesas estavam atentas. Caio Jorge e Romero tentaram, mas Danilo estava lá. Até que Pedro recebe de frente para o gol, bate cruzado e abre o placar. Depois de sofrer o gol, o Cruzeiro até tentou com o João Costa em uma pancada de longe, mas foi o Flamengo que chegou mais perto de ampliar. No segundo tempo, o Cruzeiro foi mais preciso nas jogadas. Arroio deixa Samuel Lino na saudade e manda no ângulo para empatar a partida. O rubro-negro ainda teve a chance nessa finalização de Pedro. E no chute forte de Ayrton Lucas. O Cruzeiro então foi para cima. Até que no apagar das luzes, Matheus Pereira bate de primeira e vira a partida para a alegria da torcida celeste. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Vitória muito importante para a sequência do Brasileiro também e para dar mais confiança para a gente. Um pouco de falta de concentração nos detalhes que fez hoje a gente perder esse jogo. Você conhece a Lavanderia 60 Minutos? Vitória, o Cruzeiro chegou a 39 pontos, se mantém na quinta posição e agora está a apenas 2 pontos de entrar no G4. Já o Flamengo, com a derrota, permanece na segunda posição com 45, atrás do líder Palmeiras. Que isto sirva de exemplo para nós, que no futuro não podemos permitir, depois de entrar tão bem no jogo e ser tão dominantes, deixar o adversário reagir. Nós sabíamos que era importante hoje dar uma resposta, sobretudo uma resposta do ponto de vista da atitude competitiva. Era importante vencer para continuar aquilo que é um trajeto que tem sido feito, poder também separar aquilo que é a desilusão, uma pancada dura de uma eliminação de Copa Libertadores. Hoje estamos satisfeitos, mas sabemos que daqui a 2 dias temos que voltar a ganhar. Edu, apareceu esse Cruzeiro no segundo tempo, principalmente. Aí sim, resolveu entrar na partida, jogar com seriedade, encarar o Flamengo, que é um time que vai muito bem dentro e fora de casa, que tem uma postura ofensiva o tempo inteiro, mas foi neutralizado pelo Cabuloso. Foi neutralizado, é claro que o primeiro tempo, como você bem disse, Renato, o Flamengo foi superior sim, criou as melhores chances, o Caio Jorge teve uma chance ali bem próximo ao gol, infelizmente acabou não finalizando da melhor forma possível, mas no segundo tempo o Flamengo deixou um pouco o Cruzeiro jogar e o Cruzeiro tomou a rédea do jogo, e aí foi para cima, marcou em cima, criou chance, conseguiu um belo gol com a Arroio aí, colocando a bola dentro da rede novamente, e no finalzinho foi premiado com um belo gol do Matheus Pereira pela persistência. O Cruzeiro ganhou pela persistência de jogar contra um time fortíssimo que é o Flamengo, porque o Flamengo sim teve chances para fazer 2-0, só que acabou não fazendo, e aí o Cruzeiro foi lá no finalzinho, conseguiu muito mérito também pelos jogadores e também pelo treinador, porque do jogo da Libertadores para agora ele mudou um pouco o time, e aí conseguiu fazer um belo jogo e uma bela vitória, Renato. Por isso, Rona, que não dá para comparar campeonatos, né? Mata-mata é outra história e pontos corridos, você tem que aproveitar as oportunidades, principalmente em casa, diante da sua torcida. E o Cruzeiro é um time que já está na parte de cima da tabela, aquele começo de ano com o Tite deixou um gostinho ruim, mas agora
é outra equipe com o Arthur Jorge. Como é legal de ver o Cruzeiro atuando. Sim, mas é uma pena, né? Porque tinha tudo para jogar de igual para igual com o Flamengo na Libertadores. Tudo bem que era fora de casa, mas os jogadores não entenderam a forma de jogar. É o que você falou, cada competição tem um peso, né? E o jogador mede aquele limite e tem uns que correspondem, outros se entregam. E foi o caso, sim, do Gerson na Libertadores, foi o caso do Matheus Pereira, que deixaram de jogar. E o time do Cruzeiro, nessa fase que foi no Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? O meio de campo funcionou, deixou o Caio Jorge algumas vezes na cara do gol, teve até uma perna esquerda que era para aparecer, né, Caio? Você já tentou chutar com a direita, irmão? O corpo tudo torto. Ser travante não pode vacilar, e você vacilou. Mas a verdade é uma só, deixaram a desejar sim na Libertadores contra o Flamengo. Era para ter, pelo menos, feito o Flamengo suar um pouco mais. Acho que esse jogo serve para todo mundo se abraçar no vestiário e falar, olha, tínhamos condições. Mas deixaram a desejar sim. Louco, quem comemorou muito a vitória do Cruzeiro foi o torcedor do Palmeiras. Exceção, acho que alguém falou aqui, foi o Juca ou o Trajano, o jogo foi uma exceção dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram no Maracanã, um jogaço mesmo. No Mineirão, desculpa. Um jogaço, o Flamengo saiu na frente, perdeu um monte de gols no primeiro tempo. Aí tomou um empate com outro golaço do Arroio. E aí no final foi castigado 2-1 para o Cruzeiro. Joga bem também o Cruzeiro. Já está pulando ali para a 5ª colocação o Cruzeiro. E o Flamengo, com essa derrota, viu o Palmeiras se afastar um pouquinho na liderança. Mauro, ouvi muita gente falando sobre o jogo. E muita gente reclamando da questão defensiva do Flamengo, que envolve um time que toma muito gol e um goleiro que toma muito gol de fora da área. Vou falar uma coisa aqui que eu já falei antes, vai parecer ironia, mas não é ironia não. Para o Flamengo hoje, com o Rossi no gol, vou falar sério, tá? Um chute de fora da área bem dado, não estou falando de chute indefensável não, um chute bem dado. Esse do Arroio, por exemplo, um chute bem dado, não é uma bola indefensável, ela é bem dado, um chute bem dado. É mais perigoso do que um pênalti. Porque ele é um bom cara de pegar. Ele só pega pênalti. A sensação do torcedor do Flamengo quando tem pênalti, é de mais segurança do que quando chute fora da área. É sério. O Cruzeiro estourou a bola no gol no jogo de ida na Libertadores e foi gol. Primeiro chute no gol no Maracanã foi gol. Ele mal colocado. E essa bola do Arroio seria uma grande defesa. Mas você espera de um goleiro de um time grande que ele faça grande defesa. Não que tudo que vai de fora da área entra. Né? A fase dele é péssima. E o Flamengo pagou todo o pacote, luvas, comissões, está lá no balancete. Chegou a custar 5,7 milhões de euros o goleiro Andrew, que não joga. Ninguém nem sabe direito. Não, por que ele não joga? O goleiro titular numa fase péssima que vem do ano passado, com aquelas atrapalhadas com os pés e tudo mais. Agora, eu não acho o Rossi um mau goleiro, mas acho que ele é um bom goleiro numa fase muito ruim. Né? Enfim, esse jogo tem do lado do Flamengo vários personagens negativos. O Pedro é um deles. A displicência dele nos gols perdidos, isso é inaceitável. Há quem diga, um pacote. Não tem pacote, amigo. O jogador tem que ser cobrado, questionado. Um cara com os recursos técnicos dele não tem o direito, eu penso assim, de estar diante do goleiro e ter o gol todo vazio, chutar no canto errado, como fez ano passado contra o Estudiantes, no jogo do Maracanã, que levou aquele drama nos pênaltis. Começo do jogo agora, Carrascal também perdendo o gol. E assim, é muita displicência, ninguém chuta de primeira, tem que dominar a bola para chutar. E aí entra o técnico, né, que depois do jogo ainda criticou os jogadores na coletiva, num momento de rara habilidade do treinador, né, isso aí costuma dar muito certo, técnico criticando o jogador publicamente, que escalou mal, mexeu mal, e no final do jogo, no segundo tempo, mais uma vez o Leonardo Jardim tem em campo um time que aceita a famosa trocação. O jogo estava totalmente aleatório, por isso ficou divertido. Eu acho que assim, é um jogo tecnicamente até questionável pelo nível dos jogadores, mas que fica um bom entretenimento, especialmente para quem não é Cruzeiro ou Flamengo. Porque podia acontecer qualquer coisa. O Luiz Araújo teve uma chance de finalizar pouco antes do gol. Aí deu uma furada ali, não conseguiu chutar, estava de frente. Lá e cá. Isso não é interessante para o Flamengo. Especialmente em situação, você está empatando fora de casa, esse ponto vale, esse ponto é importante. Controla o jogo. Se vai tentar ganhar, com a cabeça no lugar. Aí o Lucas arranca com a bola, é cercado por 4 adversários. Ninguém se apresenta para receber o passe, o único que deu uma opção foi o Carrascal, perde a bola, aí acusa um rapaz, ele errou ali, é verdade, podia fazer melhor, mas muita coisa acontece até o gol. Né? E, inclusive, o Flamengo tem vários jogadores, 8 jogadores na área, e permitem a finalização do Matheus Pereira. Muitos erros, segundo tempo muito ruim, e o primeiro do Flamengo muito bom, mas com esses erros graves. Gente, só um momento. Em partes eu concordo com o Mauro, não sei você, mas eu penso o seguinte, que quando o Flamengo está no ataque, não importa o jogador que esteja com a bola, mas ninguém
se movimenta para receber a bola. Esse está sendo um grande problema do Flamengo. Toda vez que alguém tá com a bola, ninguém se movimenta para receber. Os caras ficam parados, estáticos. Pô, os caras ganham milhões, cara. Os caras estão passeando em campo, andando em campo, cara. É brincadeira, hein? Víssemos aí de finalizações, que eu acho que é uma coisa séria que não dá para passar em branco. O Cruzeiro, ao contrário, primeiro tempo ruim, o Bois em campo um time mais forte do que eu imaginava, achei que eles iam poupar mais jogadores. O Atlético poupou bem o time contra o Internacional, mas não, segurou o Gerson e tal, mas colocou muitos titulares em campo. E no segundo tempo, acho que o Cruzeiro mereceu buscar pelo menos um empate, porque jogou bem, criou muito. E um detalhe, esse Flamengo permite muitas finalizações. Foram 24 do Cruzeiro. É muita coisa, gente. É muita coisa para um time que não foi vazado em mais de metade dos jogos do ano passado. Eu já falei, vou repetir. Fala-se muito a palavra, upgrade, né? O Flamengo aderiu ao downgrade de técnico. Ele foi para um técnico pior. O Leonardo Jardim é muito pior que o Felipe Luiz, isso é muito claro. Muito claro. O time não tem a consistência defensiva do passado, continuam os problemas ofensivos, tanto que no Brasileiro, você pegar 20 jogos do Flamengo ano passado com o Felipe e 20 jogos com ele, a mesma pontuação, mesmo número de gols e 7 gols sofridos a mais. E muito mais finalizações, que permite o adversário. Né? Agora só joga domingo contra o Botafogo, o Cruzeiro tem um jogo contra o Atlético amanhã, depois segue no campeonato, tem a melhor campanha desde a chegada do seu técnico, é um bom time, tem bons jogadores, está no estágio atrás de Flamengo e Palmeiras, não é só por conta do Tite, é um time que está em formação há menos tempo, ele perdeu jogadores na janela, por isso também contratou, perdeu titulares, inclusive, o Cruzeiro. Né? Então ele passa por um estágio, você não monta um time fortíssimo para ser campeão em uma temporada, 1,5, leva tempo. Palmeiras contrata jogadores bons, o Flamengo há muito tempo. Então o Cruzeiro está num estágio atrás. Mas caminha, se o seu dono continuar colocando grana lá, para ter um time tão forte quanto. E ele consegue, nesses embates, fazer esse tipo de confronto. Agora, o primeiro tempo do Cruzeiro não foi bom. Ele foi dominado e poderia ter perdido o jogo. O Pedro poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo. Porque uma coisa é você voltar com 0-2, ou até 3. E ele teve chances claras, não é chance mais ou menos, clara. A outra você voltar com 0-1, que você empata, já muda tudo. Então acho que foi uma boa partida, foi um jogo divertido para quem está acompanhando, mas do ponto de vista do Cruzeiro, óbvio, pela vitória, com uma dose de sorte, a bola bateu no Léo Ortiz e entrou, excelente. Então, do ponto de vista do Flamengo, muitas lições. Esse tipo de jogo, quando você tem chance de ganhar, você tem que ganhar. Não se pode permitir o que aconteceu. Não dá para ficar passando pano. Tem muito torcedor que acha que não. Eu acho, sinceramente, que o elenco do Flamengo, do nível que tem, com os jogadores que colocou em campo, tendo a chance que teve, não pode cometer os erros que cometeu. E o Pedro, que tão elogiado, foi na quarta-feira, fez um ótimo jogo. Ele foi muito mal no primeiro tempo e isso deveria gerar discussões internas. Isso aí me lembra o tempo do Gabriel Barbosa. Ele não chuta com a direita. Por que ele não aprende? Por que ele não treina? Por que ele não corrige? Por que ele não aprimora? Gente, qualquer profissional, qualquer área, em algum momento, precisa se aprimorar alguma coisa. É a mesma coisa, cara. Eu sou jornalista dos tempos da máquina de escrever, meu irmão. Então você, meu pacote é a máquina de escrever. Então eu não trabalho nada do que eu trabalho hoje. Todo mundo tem que evoluir. Se o cara não tem objetividade para finalizar a bola no gol, então vai aprender a ter. Cabe ao técnico cobrar, treinar, discutir, chamar, mostrar o vídeo. Muito cômodo essa situação. O pacote, ele é assim. Agora, fica por meio de alguns amigos aí, da imprensa, fazendo pressão para renovar o contrato. Todo mundo está fazendo isso. Semana passada foi o Pedro. O contrato dele vai até dezembro do ano que vem. Qual a necessidade de renovar agora? Você tem que discutir isso com calma. Você tem hora de discutir contrato? Mas está defasado. Mas você que assinaram esse contrato. Né? Porque o que acontece? Hoje em dia, essas defasagens salariais acontecem porque alguns atletas chegam, importantes aos clubes, livres no mercado. Então o cara faz um contrato que ele tem uma remuneração maior, porque é ele que vende os direitos dele para o clube. Então ele tem o salário e tem a grana que seria de outro clube. Então no montante que ele recebe mensalmente é maior. O Pedro custou dinheiro, o Flamengo quando veio definitiva, é diferente a situação. Isso valia também para o Bruno Henrique, acho que queriam que o Flamengo recomprasse o Bruno Henrique, depois fizeram outro tipo de acordo. Enfim. Mas acho que ele foi um dos vilões no sábado e acho que deveria ter consciência disso e procurar trabalhar para mudar isso aí. Ô Trajano, sobre o Pedro, acho que fui eu e você que elogiamos bastante ele no meio da semana, como joga, como jogou. Tinha que ter ido para a Copa. Tinha que ter ido para a Copa. Aí, no fim de semana, o cara é um jogador engraçado, né? Curioso. E o Thiago perdeu o pênalti esse fim de semana, só para vocês ficarem com calma, mas o time dele tá... Peraí, não foi só nós dois que elogiamos, não. A maioria elogiou. Pois é. Ele foi muito bem. Passe de calcanhar, passe de primeira, não sei o que, foi ótimo. Esse tem sido o Pedro dos últimos tempos, infelizmente. Ele me lembra um pouco aquela coisa do Nezinho do Jeg, lá do bem amado, do Dias Gomes.
que o Nezinho do Jeg elogiava. Ele tomava umas cachaças e tava o Odorico Paraguaçu. Um dos grandes problemas do futebol brasileiro não é apenas essa coisa, a grana demora a voltar. Abaixo Odorico. Então, essa gangorra é própria do Pedro. Talvez por isso, porque quando ele jogou muito bem na quarta-feira, praticamente 90% dos que elogiaram criticaram o fato de ele não ter ido para a seleção na Copa. Não é? Agora, após o jogo de sábado, é para elogiar, é para dizer que não tinha que ter ido para a Copa? Fica um ponto de interrogação. Não é? É muito estranho isso. Agora, só queria falar de uma coisa que ele passou batido a Copa do Brasil, os confrontos. Bom, nação, então tá aí as informações do Flamengo de hoje, segunda-feira. Cara, realmente é para se criticar mesmo, porque o jogo tava fácil, tava na mão do Flamengo, né? Teoricamente, o primeiro tempo, o Flamengo errou muito gol, aquele gol frente a frente, cara a cara com o goleiro, o Pedro errou, cara. Entendeu? Realmente o Flamengo tá jogando com uma displicência e principalmente é o seguinte, o Flamengo tá jogando sem raça, sem vontade, achando que a qualquer momento vai fazer o gol. É aquela frase, né? Quem não faz, leva. Erraram muito gol no primeiro tempo, o segundo tempo veio e pegaram o gol, né? Aí é complicado. Mas tem um detalhe. Eu acho o seguinte, que o Jardim tem que ser cobrado pela diretoria. A diretoria tem que cobrar mais, tem que ter mais pulso firme com o Jardim e com os jogadores. Mas atualmente eu não tô vendo a diretoria cobrar ninguém, cara. A diretoria não tem pulso firme nem com os jogadores, nem com o técnico. Pelo contrário, quem está cobrando a diretoria é o Jardim nas suas coletivas. Ah, eu quero um jogador de movimentação, eu quero um ponta, eu quero um reserva pro Pedro. Pô, é sacanagem, bicho, hein? O Flamengo tá ficando sem moral. De verdade. E o presidente em nenhum momento não tá intervindo nisso. Aí onde está se refletindo? Os jogadores correndo sem falta de vontade, sem raça. A questão que tá chegando aí, a reta final, não vamos precisar, né? De mais vontade, mais raça, eu quero ver. Bom, vou ficando por aqui, nação. Coloca aqui embaixo nos comentários a tua opinião, o que tu pensa em relação a isso. Tá bom? Coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o teu like vai ajudar muito o nosso trabalho. E se você quer ficar bem atualizado das notícias do Flamengo, mas não é inscrito, se inscreva. Clica aqui embaixo no botão inscreva-se, é de graça e você não paga nada. Apareceu qualquer novidade do Flamengo, qualquer notícia nova sobre os bastidores do Mengão, sobre qual jogador tá vendendo, qual jogador tá comprando, eu vou trazer e colocar aqui no nosso canal. Então se inscreva, ative o sino da notificação, tá certo? Forte abraço, que Deus o abençoe.